Olá, bom dia para todos vocês. É um prazer de novo estar aqui gravando mais uma aula. Espero que vocês estejam bem, as suas famílias. Eu estou bem, meus familiares, graças a Deus. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre um outro tema. Então hoje eu preparei um tema baseado num outro livro que eu gosto muito e vou mostrar para vocês e a gente vai refletir um pouquinho sobre ele, tá bom? Então o livro é esse aqui, deixa eu ver se dá para vocês verem, chama Desejo, tá? Aí tem o nome, depois tem o nome do autor, depois se ó, não é muito grosso, se alguém depois tiver curiosidade, tá? E é um livro assim muito bacana, recheado de música, de poesia, de literatura e bem acessível, fácil de ler, não é um livro acadêmico, assim, muito técnico, então é muito interessante, muito bacana, assim, de conhecer as ideias desse professor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, tá bom? Bom, então o livro chama Desejo, do professor Clóvis de Barros Filho. E aí vamos fazer então uma viagem para a gente fazer uma reflexão sobre os anseios humanos, sobre o que é esse desejo e como que ele se constrói, qual é o DNA deles, para a gente compreender um pouco melhor a nossa vida, nossas emoções. Então, Clóvis de Barros Filho é esse simpático senhor, né? Ele é uma graça. Vocês podem depois olhar no YouTube, tem várias palestras, vários vídeos. Ele é muito engraçado, ele é eloquente, ele fala com entusiasmo, então ninguém sai indiferente das palestras dele. É uma injeção de ânimo, vale muito a pena vocês ouvirem depois várias coisas desse professor, tá bom? Então vamos ver o que ele é, né? Qual é a formação dele. O Clóvis é doutor e livre docente pela ECA, Escola de Comunicação de Artes da USP, e ele dá uma disciplina de ética. É professor de ética do ECA. É palestrante há mais de 10 anos e escritor. Ele já escreveu vários livros sozinho, livros com outros escritores também interessantes. Então, quem gostar, assim, ficar atento, ir numa livraria, dá para vocês pesquisarem um pouquinho, porque ele escreve coisas muito do cotidiano e muito cheio de vivência dele, como professor, então é muito interessante. Ele escreveu um outro livro que vale a pena, se vocês gostarem, que ele trata do tema da gentileza. Então, colocando a gentileza sobre vários pontos de vista, várias culturas, é muito lindo. Ele é um advogado e jornalista. E ele é um pesquisador da Unesco sobre questões de ética. Então, ele é um profissional muito requisitado, porque ele trabalha muito sobre a ética das relações pessoais, interpessoais, a ética na comunidade, na sociedade. Então, é muito interessante esse conceito que ele aborda em todos os livros. Então, vamos ver as ideias principais. O que são desejos? Para vários autores, é unanimidade que, havendo vida, haverá algum tipo de desejo. Então, quando a gente já nasce, vamos dizer, com a sementinha do desejo. Tendo vida, há desejo. O desejo nos preenche. Alguns deles deixam suas marcas. E aí, então, podemos dizer que a vida vale o que valem os nossos desejos. Então, se a gente for pesquisar um pouco qual é a qualidade da nossa vida, a gente pode avaliar quais são os nossos sonhos, nossos desejos.
Aí, desejos aqui a gente pode também substituir por vontade, intuição, esses termos também são correlatos, tá? Para a psicanálise, o desejo está ligado a uma ordem psíquica, pertence à ordem do simbólico. O desejo não implica uma relação com objetos concretos, mas sim com a fantasia. O desejo é que põe em movimento o aparelho psíquico. Então, para Freud, o homem é um ser desejante, e para outros autores também. Então, o homem nasceu com desejo e até o último suspiro dele ele vai continuar desejando. Então, aqui, quando a psicanálise fala que o desejo ele está ligado ao simbolismo, à fantasia, e o desejo não tem relação direta com alguma coisa concreta. Para que um desejo se concretize, ele vai passar por várias instâncias psíquicas, que depois, talvez numa outra aula, eu posso explicar para vocês como um desejo, um sonho, pode e que caminhos ele passa pelas vias psíquicas para se tornar realidade. É uma engenhoca ali. Então, não é uma coisa simples que o desejo rapidamente se transforma em realidade, porque ele vai passar por várias questões psíquicas. Então, o desejo está ligado somente à fantasia. Então, isso é importante também, porque às vezes a gente se apega achando que aquele desejo é real, mas ele está só no nível simbólico. Então, alguém, por exemplo, está muito irritado com o seu chefe e fala: se eu pudesse, eu ia matar esse homem, eu queria que ele sumisse, sei lá, qualquer coisa assim, quando a gente está muito brava, muito irritada, tal. Esse desejo não quer dizer que você vai matar o chefe e nem que você. Então, a gente tem o desejo, mas até a concretização disso vai um longo caminho. E às vezes a gente pensa que o nosso desejo é quase uma realidade e tem um sofrimento por isso, mas o desejo é só fantasia, tá? É só simbólico. Então vamos ver um pouquinho qual é a cara do desejo. Então nós temos desejo de sim e desejo de não. Aí, qual é o desejo de sim? Toda vez que a gente tem algo prazeroso, gostoso, é um desejo bom e a gente quer estar perto. E toda vez que a gente tem um desejo ruim, a gente quer se afastar daquilo que nos causa ojeriza, mal-estar. Então, é um desejo de sim e desejo de não. E esse desejo de sim e de não é o mesmo afeto. Então, dentro do desejo, tem o desejo de sim e de não. Então, às vezes a gente não consegue compreender isso direito. Então, eu vejo, por exemplo, o paciente quando fala, eu desejo estar com aquela mulher, então eu tenho um desejo de sim, e ela não me quer, por exemplo. Então, eu falo para ele que ela tem um desejo de não vê-lo, de não querer proximidade com ele. E é a mesma essência. Então, é o desejo de sim e de não. E os desejos têm que ser respeitados. Então, a gente às vezes não compreende que é o mesmo afeto com duas caras, vamos dizer, como o amor e o ódio, a inveja e a admiração. Então, nossos desejos são assim e nossos afetos são contraditórios. Então, nossos desejos também são contraditórios. Então, a gente pode analisar os nossos desejos. A gente quer emagrecer, mas quer comer um doce. A gente quer viajar, mas quer economizar dinheiro. A gente quer companhia, mas se irrita com um barulho de muita gente. Então, a gente tem desejos contraditórios. E isso é da essência do desejo. Não é que
que nós somos problemáticos. A gente vai ter que administrar isso. Então, ele cita essa música que todos nós conhecemos para mostrar como o desejo é contraditório. Quando digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. E quando digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Então, acho que a literatura, a ficção, as músicas explora muito isso, os nossos desejos contraditórios. Eu quero que você saia da minha vida, bata a porta, mas eu quero te ter sempre comigo. Então, é muito explorado pela arte, pela literatura, fazendo uso desses desejos nossos contraditórios. E quais são as outras faces do desejo? Todo desejo para ser desejado, ele exclui outros. E ele expulsa, então, os seus concorrentes, lutam por exclusividade. Então, na hora da gente ter vários desejos, então os desejos são múltiplos, eles vêm em sequência ou são simultâneos. Não é que a gente pensa um desejo, aí a outra semana pensa outro, aí termina aquele outro, é tudo junto e misturado. Então, quando a gente tem um desejo, a gente tem que excluir outros para que concretize aquele. Então, essa luta para expulsar os concorrentes e ter uma exclusividade produz muita ansiedade, muita angústia. Ah, eu não sei se eu viajo ou se eu fico, eu não sei se eu troco de emprego e arrisco um empreendimento próprio, eu não sei se eu separo, eu tenho paciência, eu não... esses desejos, eles vão ter que encontrar vamos dizer, um dilema, tem um dilema e vai ter que encontrar uma solução. Só que para acontecer isso, produz muita ansiedade, muita angústia. Então é importante a gente, quando estiver muito ansioso, muito angustiado, identificar qual é o nosso desejo e por que ele está produzindo essa insatisfação. E a gente talvez compreender que a gente tem que suportar um pouco esse dilema até que apareça um pouco mais de claridade para a gente poder decidir, tá? Então, em todo desejo está embutido uma certa dor, né? Essa angústia, esse dilema, ai, fiquei sem dormir, não sei se eu decido, se eu faço, né? Então, envolve isso mesmo. Não pode ser exagerado, né? Mas ele tem um grau de sofrimento, de indecisão, de frio na barriga, de desconforto. Então, isso dentro de um certo patamar é legítimo e é completamente natural, tá? Então, porque existe muita dificuldade da gente decidir. A gente, o humano, parece que a gente quer tudo, a gente tem fome de vida. Então, a gente quer tudo ao mesmo tempo e não gostaria de decidir. Então, às vezes, a gente quer que o outro decida pela gente, né? Tipo, ai, eu podia ser mandado embora, não precisar decidir, eu poderia, o meu marido poderia decidir sair de casa sem eu precisar decidir, sei lá, qualquer coisa assim que eu escuto muito. Então a gente quer às vezes que o outro decida para não ter esse encargo de ter que enfrentar esse desejo, essa luta, essa angústia, tá? E mesmo depois que a gente decide alguma coisa, a gente também tem um certo medo de ter deliberado mal. Ah, será que eu fiz uma boa escolha, tal? Será? Então, às vezes, pode pintar um certo arrependimento. Então, a angústia e essa insatisfação, essa ansiedade, ela não termina na escolha. Às vezes, ela vai persistir ainda um tempo. Às vezes, persiste um tempo, até depois a pessoa fala, ai, cada vez mais eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, né? Então, a gente escuta bastante isso. Ou ao contrário, ai, cada vez que passa, eu acho que eu fui apressada, que minha escolha não foi boa, eu estou pagando um preço por isso.
Então, para a gente ver como é a vida humana. Então, tem essas caras do desejo. Quem que molda os nossos desejos? De onde que ele vem? Nossos desejos são moldados desde que a gente nasce pelos nossos pais, pelos parentes, pelos amigos, pelos professores, pelos vizinhos, pela comunidade. Então, nós somos moldados um pouco por essa referência que a gente recebeu. E todos nós queremos intervir no desejo do outro. Um pai quer intervir no desejo do filho, o filho quer intervir no desejo do pai, o marido, a mulher, os vizinhos, os amigos, né? A gente tem essa tendência de querer participar e dar opinião, tal. Isso não é ruim em si, desde que não seja impositivo, invasivo, e desde que o outro queira a nossa ponto de vista, a nossa opinião, tá? Então, a gente precisa prestar atenção nessas referências que a gente tem. E a gente está sempre se conhecendo cada vez mais para a gente ver qual é o nosso desejo mais íntimo. Porque se a gente não se conhecer muito bem, é capaz da gente embarcar no desejo do outro, ou no desejo da cultura. E cada vez mais, então, a gente vai se alinhando e se adequando com o desejo dos outros, ou da sociedade, e esquecendo o nosso desejo. Isso vai produzindo muita enfraquecimento, muita tristeza, muita raiva de que você não está fazendo as coisas que você deseja, que você é muito sugestionável, muito capacho, não sabe dizer não. Então, isso vai produzindo uma autoestima ruim. Então, a gente precisa, de alguma forma, realizar o nosso desejo mais íntimo, tá? E aí a pergunta que é uma pergunta assim, vamos dizer, mundial, é se nós somos realmente livres para desejar. Então, nós somos livres até certo ponto para desejar, mas a gente, porque o desejo, então, está na nossa fantasia, a gente pode desejar qualquer coisa na fantasia, a gente pode fantasiar tudo. Só que a gente não pode colocar em prática todos os nossos desejos. Então, a gente é livre em partes, o restante a gente tem que se alinhar com o grupo onde a gente pertence, com os relacionamentos, com a cultura. Então, a gente não pode fazer o que dá na telha da gente, tá? Então, esse é bem importante. Então, aqui, ó, meu desejo e seu desejo. Esse é o grande dilema humano, porque a gente, humanos, nós humanos, somos muito egocêntricos. A gente fala, ah, mas eu quero, essa é minha vontade, meu desejo. E a gente se importa menos com o desejo do outro. Esse é o dilema humano. Então, a convivência com o outro vai requerer de nós uma composição de desejos e formar uma geometria delicada de vetores. Se opõem, se enfrentam, se anulam, se reforçam, se sobrepõem. Então, vão ter desejos que a gente vai encontrar aliados, tipo, dentro da família. Ah, eu tenho desejo de comprar um carro novo. Aí um filho também acha bacana, o outro também. O outro acha que é bobagem gastar dinheiro com isso, que é melhor tal coisa. Então, em toda convivência, a gente vai ter que alinhar melhor os desejos para encontrar uma equação melhor. Né? Nem sempre isso é possível, vai contrariar uns, contrariar outros, mas essa é a arte da negociação, é equilibrar o meu desejo com o desejo dos outros. Outra questão importante do desejo é o desejo, ele vem embutido dentro dele, vamos dizer assim, duas outras emoções,
que é o medo e a esperança. Então, o desejo nunca vem só, ele vem acompanhado de outros afetos, como a esperança e o medo. Impossível um sem o outro. Então, é um combo, é um pacote. Então, eu coloquei um exemplo aqui, vocês podem pensar em vários exemplos para vocês confirmarem essa tese, né? Essa ideia. Então, eu desejo que meu time ganhe. Então, eu tenho esperança que ele ganhe. Mas, junto com o desejo, vem o medo de que ele não ganhe, que o resultado seja desfavorável. E isso a gente pode colocar vários exemplos. Eu desejo que meu filho consiga aquele emprego, então eu tenho esperança. Mas, junto com a esperança, eu tenho medo que ele não seja aprovado. Outro exemplo, eu desejo que aquele exame médico dê tudo certo. Então, eu tenho esperança que vá dar tudo certo fazendo aquele exame. Mas eu tenho um medo de que o resultado possa não ser bom. Então, se vocês pensarem, eu só estou citando alguns exemplos para vocês verem, e vocês podem olhar na vida de vocês se isso não é verdade, porque a gente tem esperança e tem um medo, e isso é natural, não pode ter nem esperança exagerada e nem medo exagerado. Tudo que é em excesso, exagerada, muito exagerado em excesso, começa a virar patológico. Mas dentro do limiar aceitável, vamos dizer, isso é um dado subjetivo, é completamente natural, né? Que a gente tenha essas emoções, porque isso está dentro do, vamos dizer, do DNA do desejo. O desejo tem dentro, vamos dizer essa metáfora, dentro dele as células do medo e da esperança. Então, nossa alma oscila, hesita entre a quase certeza de dar tudo certo e o medo de dar errado. Então, a gente tem muita ansiedade. Então, quando a gente tem ansiedade e tem angústia ou ansiedade, a gente tem que identificar da onde ela vem. Por isso que eu gosto de que vocês entendam como funciona o psiquismo nosso, para que vocês não se sintam assim, sou problemático, não tenho jeito, tenho um gênio difícil, nem eu me aguento, nem eu me entendo. Então tem um exagero disso, porque todos nós sentimos isso. Então, uma certa ansiedade, um certo desconforto, um certo medo, ele é natural, não pode exagerar. Para melhorar a ansiedade, essa oscilação entre esperança ou medo, a gente tem que usar alguns expedientes, vamos dizer assim. Um dos expedientes é melhorar o nosso nível de informação. Quanto mais informações sérias, seguras, não fake news, não bobagens, ver gente séria, livros sérios, profissionais competentes. Quanto mais a gente se embasar disso, mais vai fortalecer uma boa informação para diminuir esse medo. Né? Se a gente conversar também com pessoas mais lúcidas, mais amadurecidas, para que ela dê uma visão menos catastrófica, também ajuda a diminuir a ansiedade. Então, a gente pode buscar esses recursos para administrando essas sensações naturais nossa alma, da nossa psique, tá bom? Então, isso é bem importante. Qual que é o percurso do desejo? Então, ele cita alguns filósofos que é importante. Então, para Platão e outros autores, a psicanálise também, de alguma forma, fala um pouco disso,
que o desejo, ele provém de uma sensação desagradável, um certo vazio. E esse vazio faz a gente desejar um preenchimento, né? Então, uma sensação de vazio. Ah, eu estou muito sozinha, sem amigos. Eu estou muito, vamos dizer, eu estou muito parada e preciso exercitar meu corpo. Eu estou muito preguiçosa e preciso me informar melhor. Sei lá, qualquer coisa assim. Então, é uma sensação de desagradável, de que a gente precisava fazer alguma coisa e dá um certo vazio. Todos nós já experimentamos isso em várias instâncias. Esse vazio, ele chama para ser preenchido, né? E a hora que esse vazio chama algo para ser preenchido, ele tem que vir acompanhado de um movimento, que aí é um movimento psíquico mesmo, para a gente concretizar algo. Esse movimento interno que antecede a ação externa chama-se esforço. Então, a gente tem que perceber qual é o vazio que está dentro da gente. Ah, eu tenho um vazio de amigos, por exemplo. Então, eu tenho necessidade de conhecer outras pessoas porque eu estou muito sozinha, por exemplo. Então, tem que vir acompanhado de algum esforço, algum movimento para que isso saia do nível do desejo e vá se concretizando. Então, esse movimento é chamado de esforço. E dentro desse esforço, o vazio também vai tendo que ser acompanhado de uma ideia, de uma imaginação, porque essa ideia, essa imaginação, embutido no esforço, vai levando essa sensação de vazio para a concretização. Então, se eu tenho ideia, o que eu vou fazer? Ah, eu vou ligar então para uma amiga que ela é bem bacana, talvez ela me apresente os seus amigos da academia e eu não me sinta tão sozinha, sei lá, por exemplo. Então, dentro do vazio e do esforço, já tem que ter uma ideia, uma imaginação. E essa ideia, essa imaginação, às vezes vem de uma introspecção, de um silêncio, de bolar alguma ideia. Ah, eu estou muito parada, eu preciso ganhar dinheiro, então eu tenho sensação desagradável, de vazio. Aí eu tenho um movimento para preencher aquilo, faço um esforço. Aí eu falo, nossa, o que eu poderia fazer? Eu vou fazer um curso de culinária, eu vou fazer um curso não sei do quê. Então, tem um trajeto entre o desejo e a concretização. Então, vai passar por esse caminho para chegar a ser efetivado. Então, quando a gente só deseja e não concretiza nada, no meio do caminho, a gente tem que analisar que deve ter alguns nós que estão atrapalhando esse movimento. Então, a gente ajuda o paciente a identificar esses nós para que o desejo, alguns desejos, possam ser concretizados, tá bom? E então o Platão vai dizer, né, que o desejo é a qualidade de vida. Então, para Platão, a gente precisa deter as rédeas de uma busca desenfreada para a satisfação de nossos desejos. Então, que a gente não pode sair loucamente de um desejo, eu quero outro, do outro, eu quero outro, aquela coisa que não, é um buraco sem fundo, que a gente precisa fazer uma boa gestão dos nossos desejos, dosar os recursos que a gente tem interno, identificar os que são mais importantes, fazer uma hierarquia dos nossos desejos, quais são os mais valiosos, o que vale a pena eu arriscar,
o que não vai me prejudicar no futuro. Então, o desejo implica também um criterioso estudo da nossa psique para a gente ver qual vale a pena a gente bancar, tá? Então, ele fala que isso vai ser um pré-requisito para uma vida psiquicamente saudável e que passar perseguindo indiscriminadamente a satisfação de um desejo para o outro é sinal de loucura, né? Então, por exemplo, os tratamentos das compulsões, qualquer compulsão, compulsão alimentar, de jogo, de bebida, de consumo, qualquer coisa nesse sentido, ela vai ser uma busca desenfreada de satisfação atrás de satisfação. E que isso leva muita insatisfação. Então, precisamos também, vários autores vão falar, tomar cuidado com a publicidade, que a publicidade vai criar novos desejos, colocando desejo em nós que a gente nem havia pensado. Então, isso é interessante, que a publicidade sabe direitinho qual é essa engenhoca psíquica e cria desejos na gente que a gente nem tinha imaginado. Então, é importante quando a gente também consumir qualquer coisa, roupa, comida, livro, filme, qualquer coisa, a gente ver se isso vai ser importante ou não para a gente também ter critério de se não for bom, eu não quero isso, se for bacana, eu quero experimentar, tá? Então, isso é importante. E agora, para a gente finalizar, outra ideia importante que a gente precisa sempre tomar cuidado quando a gente está avaliando, porque a gente avalia nossos desejos assim, ah, meu desejo é fraco, é bom, o desejo do outro é ruim, é estúpido, é pequeno, a gente faz uma noção de valor. E a gente precisa tomar cuidado que a gente avalia o desejo, tanto nosso quanto do outro, por 3 critérios. E isso a gente vê muito no discurso. O discurso da distância, do tempo e da dificuldade. Então, a gente avalia o desejo pela distância. Então, aí assim, atravessou oceanos, cruzou os céus, teve jornadas cansativas, extenuantes. Aí o desejo vale a pena, porque teve um esforço absurdo. Outra noção é do tempo. Foram dias e dias para fazer isso, horas sem dormir, muita angústia, muita solidão. Isso a gente considera valioso, né? É um desejo assim, como se fosse um desejo de qualidade superior, né? E a gente também pela dificuldade. Então, cancelou o voo para me ver, perdeu os documentos porque estava querendo ajudar, passou fome, dormiu no chão, sei lá, né? Estou colocando exagerado para a gente ver que isso é muito explorado, então, na literatura, nos filmes, e a gente, de alguma forma, tem esse repertório no nosso inconsciente. Então, a gente vê quando, pelos discursos dos pacientes, quando uma mãe, por exemplo, fala: Nossa, meu filho me ama. Você sabe que ele veio de madrugada e estava chovendo muito, ele veio para ficar comigo, para me ver. Então, isso é considerado um super valor, né? Ou meu marido fez tal coisa, a minha amiga nem me ligou e eu fiquei esperando, ela nem se sacrificou por mim. Então, no discurso do dia a dia, a gente vê que a gente também avalia o desejo por esses critérios. E a gente tem que tomar cuidado, porque esses critérios, eles são muito exagerados e envolve uma certa ética do sacrifício. Você precisa
se sacrificar muito, você precisa ter essa força quase heróica, sobrenatural, para conquistar alguém, para alguém estar junto, ou para os seus desejos ter valor. Então, isso precisa ser cuidadoso, porque isso é talvez um resquício da nossa cultura mesmo, judaica, cristã, que nos impregnou dessa ideia que se não for muito sacrificado, não é bom. E essa ideia é equivocada. E a gente pode levar a vida de uma forma mais graciosa, com mais leveza, mais humor, e sem tantas expectativas irreais, heróicas. E aí acho que a nossa vida se transformará de um jeito mais leve. Então, essas são algumas ideias do livro, ideias que eu acho bem importante a gente refletir, porque vai ajudar a gente assim entender melhor os nossos sentimentos, as nossas emoções, tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana, fiquem bem e fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijo para cada uma de vocês, cada um de vocês.